Boa tarde, Kim. E aí, Zuzu, e aí, Emílio, e aí, Morgado, Oba. Sami, Alba. Fala, boa tarde aí pra todos os senhores. E aí, tamo aí. Fala, Kim. Então, para prestar um serviço aqui para nossa audiência, e você é um cara que faz isso porque você gosta de pesquisar e tal, você já está há algum tempo acompanhando a mídia, você tá com um negócio aí que me parece que é enciclopédia que chama. É o Atlas Brasileiro. Atlas Brasileiro. Almanaque da história do Brasil em notícias. As notícias todas são interativas. Quando a pessoa clica, não são apenas notícias, vídeos, postagens de redes sociais, que são importantes para a gente entender o que se passa no dia a dia. Só que as postagens não é assim, alguém que postou qualquer coisa, não. Tentando pegar alguma figura pública de responsa, né, que você pega aí, que é importante para o debate público brasileiro, e aí tenta anexar. O de janeiro já está pronto, o de fevereiro vai ser lançado agora dia 15 de abril. Tem um delay aí de 45 dias, que eu preciso estar com o mês todo fechado para poder organizar as notícias por tema, etc, bonitinho. E não é só as notícias, né? Também tem todo um texto. E esse de fevereiro posso até falar que se o de janeiro teve em torno de 38 mil palavras, né? Assim, os comentários para explicar o que aconteceu, o de fevereiro já bateu mais de 80 mil palavras, então acho que ia dar até para configurar mais do que um livro. Então são quase 800 notícias para tentar explicar tudo o que aconteceu, e tem muita coisa interessante, que o tempo vai passando, a gente olha para trás e fala, olha só, né? As respostas para vários eventos do presente estavam lá nos últimos meses, algumas movimentações, tanto na política quanto na economia. E você vê que a questão no Brasil pode ser um pouco mais previsível do que a turma tenta apontar. Muito bem. E para a pessoa ter acesso a isso, tem um endereço? kimpaim.com. Meu nome, Kim com K de ketchup, M de Maria, e o Paim com M de Maria também. .com sem BR. É muito simples. E a pessoa tem acesso a tudo lá. Muito simples. kimpaim.com, não tem BR, kimpaim.com, Kim com K. K, M e o Paim com M no final, .com, e aí você vai ter acesso a tudo que rolou. Ele é um cara muito mídia, informado, né? Sim. Ele produz muito conteúdo. Kim, voltando a esse assunto que eu queria falar com você, que eu vi aqui na pauta, a gente estava falando de cancelamento, e você que é o homem do dossiê, que de certa forma até faz um jornalismo investigativo, tem a história do Dalai Lama. O Dalai Lama e a imprensa. O que você está achando dessa história e que final que você acha? Nem sei final que vai dar, mas o que você está achando da história? Bom, se a gente acompanhar aí as últimas horas, a imprensa brasileira, em sua grande parte, fez questão de divulgar o pedido de desculpas do Dalai Lama, tentando minimizar o ocorrido daquele jeito. E quem também chamou a atenção, além das notas impressas, foi a turma da Globo News. Eles sempre conseguem surpreender, onde o Marcelo Lins, ele até meio que recrimina a situação, mas daquele jeito, tentando dar uma passadinha de pano, que não, porque lá no Tibete, né, colocar a língua pra fora é uma espécie de cumprimento, mas a segunda parte que ele falou meio que é inaceitável, mas é um cumprimento colocar a língua pra fora. E aí a turma fala, né, aí você vê a Andréa Sadi daquele jeito dela, o Trigueiro, todo mundo, nossa, meu Deus. E o que eu fico assim meio chateado quando eu vejo assim a turma da Globo é porque, se isso fosse, não precisa nem ser no Brasil, vamos pegar o Brasil, que é a nossa realidade. Vocês imaginaram se, ao invés de ser um monge budista ou, sei lá, um líder espiritual tipo João de Deus, que isso já aconteceu no passado, já imaginaram se fosse um padre? Evangélico. Já imaginaram se fosse um pastor? Cara, eles iam atrás da família, atrás dos filhos, atrás da esposa. A esquerda já está protocolando uma nova lei aí para proibir esse tipo de assunto, ia estar pedindo confisco de bens, ia ver qual era a igreja para, quem sabe, tomar algum tipo de ação, né? E aquele negócio, meu Deus, fundamentalismo religioso brasileiro, olha como as coisas estão indo. Mas, né, como é um negócio diferente, né, etc., a turminha woke, aí, né, o discurso é totalmente modulado. Mas Dalai Lama aí nunca me enganou muito, não. O Dalai Lama. Mas enganou muita gente durante muito tempo. Não, mas aí é trouxa, né? Mas tem muito trouxa. Aí é então. trouxa. nunca enganou. Trouxa tem bastante muito. também. Vai cair na conta do Dalai Lama. saber. Deixa eu só mostrar, Delari, você separou. É um negócio que eu não entendi. Eu vou pedir pro Kim, que você sabe que ele tem a enciclopédia. Sim, ele tem a Barça. Todo Atlas. mês ele vai lançar o que provavelmente isso vai sair depois, porque acho que saiu ontem, que eu também não entendi. Pode soltar, por favor? É do consórcio. Thales Faria, que é esse cidadão aí com este óculos, parece o Delfim Neto jovem.
Parece o Delfim Neto jovem. Ele fala assim, é uma opinião. Bolsonaro sequestrou redes sociais e dificultou primeiros 100 dias de Lula. O que significa isso? Bolsonaro sequestrou redes sociais? Significa que a imprensa não tem nada positivo para comentar sobre o governo Lula. Eles têm que procurar alguém, uma espécie de cortina de fumaça, né, um bode expiatório para colocar a culpa, e ninguém melhor do que Bolsonaro, né? Grande parte da população, aos olhos aí dela, pelo menos Bolsonaro já é quase que um grande criminoso. Então, vamos colocar a culpa em Bolsonaro, tentar fingir que pai Lula tá tudo perfeito, tudo sensacional. Inclusive, se você pega esse tipo de comentário, eu acho que no dia de ontem, né, nos últimos 2, 3 dias que tava esse alvoroço aí em torno dos 100 dias do governo, eu vi que a tônica se dividia em tentar colocar a culpa em Bolsonaro, tanto essa do Thales como outras notas. Teve uma notícia que eu acho que no dia 7, que o Sakamoto fala, colocar a culpa do desmatamento de Bolsonaro nesse governo é um absurdo. Falei, pronto, já estamos em abril, mas a culpa é de Bolsonaro ainda. Então, teve a turma que tentou colocar a culpa em Bolsonaro, teve uma turma, tipo a Miriam Leitão, que tenta ver o copo meio cheio. Não, olha só, teve muitos acertos, né? Mas tem uns erros que pode tentar evitar para um futuro próximo. E teve a turma do consórcio um pouco mais crítica, onde eles criticam o governo atual, já tentando levantar a bola para o Michel Temer ou a turma da terceira via cortar. Quem protagonizou um desses grandes episódios e que é interessante por uma certa razão foi o Estadão. Eles escreveram um editorial aí no dia de ontem, onde eles falam que o governo Lula foi, assim, tá horrível, né? Um governo que já nasceu velho, que a gente tá assistindo que já tá no fim, tá decrépito. E ao longo da nota, o Estadão, em seu editorial, fala o seguinte, que o Lula vem se debruçando a desfazer os avanços do governo Michel Temer. E aí, logo em seguida, o Estadão começa a falar do marco do saneamento. Eu falei, mas o marco do saneamento foi no governo Bolsonaro. E o Estadão, ele coloca assim uma construção verbal que, se você não sabe o que aconteceu, você acha que o Michel Temer fez o marco do saneamento. E ao longo da matéria ele faz questão de pontuar, o Bolsonaro é a pior pessoa do mundo. Falar que o Lula é melhor que Bolsonaro, isso não vale de nada, porque não tinha como ser pior do que Bolsonaro. Então você vê que a imprensa ela já começa a criar todo um cenário, todo um desenho. Ali no final de março, se eu não estiver enganado, no dia 20 de março, o Globo solta um editorial já falando sobre a terceira via, que vem se desenhando aí nos bastidores. Você vê essa questão, por exemplo, do julgamento de Bolsonaro. Quando você vê algumas notícias meio que vindo da esquerda, ou a imprensa relatando que se debate lá dentro, muita gente tem medo, fala, será que vale a pena, né, tornar Bolsonaro inelegível? Talvez ele possa mostrar que é o Marte, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E nesse meio tempo, para o PT é interessante, porque se Bolsonaro não for candidato lá em 2026, a imprensa não tem nenhum motivo para continuar apoiando o Lula. Porque a imprensa vai apoiar o Lula se tem alguém da terceira via, se tem a Simone Tebet, se tem o Geraldo Alckmin, se tem, sei lá, eles ressuscitam aí o Mandetta, o Amoedo, ou sei lá, traz o Luciano Huck, bota no jogo. Então a turma vem se movimentando, né, fazendo alguns contornos. E só para encerrar, você pega essa questão do marco do saneamento. Estão batendo aí na última uma semana, todo mundo comentando sobre isso, sobre esse retrocesso aí do governo, e eles fazem questão de destacar bastante a questão da flexibilização para as empresas estatais poderem fechar contratos sem licitação, empresas que não têm condição de expandir o acesso a esgoto tratado, a água de qualidade para a população. E esse ponto em específico, né, você tentar dar uma barrada nessas empresas estatais que não funcionam para abrir o mercado para a iniciativa privada, que o Marco Saneamento já captou mais de 70 bilhões de investimento. Isso daí não foi apenas, foi o Congresso que aprovou isso daí. Isso daí, quem quiser pesquisar, inclusive no próprio jornal O Globo, vai ter uma nota de 15 de julho de 2020, onde o senador Davi Alcolumbre e o senador Tasso Gereissati estavam indignados porque Bolsonaro vetou o artigo 16. O artigo 16, ele dava um tempo ali para as empresas estatais meio que continuarem renovando seus contratos para ter um cabide de emprego. Então, se a gente tem um marco de saneamento hoje, foi graças a Bolsonaro comprar briga lá atrás, com Alcolumbre, com Tasso Gereissati. Coloca aí no Google, lê lá no Globo ou qualquer outro jornal. E a imprensa trata do assunto e nem um único momento eles conseguem citar uma coisa do governo anterior. Por quê? Porque não pode falar bem de Bolsonaro.
Ô Kim, e o Bolsonaro voltou, tava todo mundo esperando uma oposição mais forte. Tá certo. Você acha que ele tem que ficar na miúda porque os estragos que o PT tá fazendo não dá pra entender o que o Lula fala, o Haddad ele se complica totalmente na economia, o time é ruim. Você acha que ele tem que ficar na miúda mesmo, só esperar esse pessoal caindo, ou ele tem que convocar alguma coisa, ele tem que ser mais incisivo? Mas eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta. O que eu sei é o seguinte, que várias vezes que Bolsonaro às vezes fala alguma coisa, acaba criando, né, algum tipo de brecha que pode ser explorada. Se ele conseguir pontuar, colocar os assuntos sem abrir um espaço para a imprensa, né, tentar inverter a situação contra ele, eu acho que ele tem a ganhar. Agora também, se ele não fala nada, ficar quieto do jeito que ele está, você está vendo que o governo segue ladeira abaixo. Muito bem. Eu vou fazer um break só pro Reginaldo. Ok. Pra ele? O Reginaldo Tá lá. pede. O Chama Reginaldo ele. pede, Ele a gente grita. tem É um que- café, um break. Então é só pro Reginaldo, a gente continua nas plataformas aqui. E pode ir, Reginaldo, e muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, meu querido. Pim, pam, pam. Muito Beleza. bem. O que mais? Quer saber alguma coisa, diretor Bolinha? Você que está com um semblante sério. Isso. Tá Pensativo. preocupado. Quer saber alguma coisa do Kim? Ou vai Ô, inventar Kim. uma pergunta? Não, eu queria saber essa questão aí, Última porque o pessoal aí... Do Brasil? Dos 100 dias? Não, é... Eu vi ontem a CNN, É. eu tava vendo... Não, você parou. Pode parar aqui. Pode parar dessa... O rádio. Ontem eu vi a CNN, Tava com sono ontem eu hoje. tava vendo, não a CNN nossa, a CNN. Sim, International. E aí os caras estão falando bem, porque eles falam Quem tá o seguinte, falando bem? Bem do quê? tudo 100 dias. Do governo Lula? Dos 100 dias? Não é que eles falam bem, eles falam o seguinte, que o Bolsonaro, o Lula, ele devolveu a democracia. Bom. Aí eles mostram aquele negócio do dia que invadiram lá Sim, Brasília. sim, 8 de janeiro. O Lula 8 de janeiro. que o Lula devolveu a democracia, tal, não sei o quê. Aí fala dos índios, que ele devolveu aos índios. Tá tudo que gordo. Que os índios já resolveu o problema Yanomami. dos Yanomami. É um Tiraram a problema que carta. tem há 40, 50 anos. Os Yanomamis, Ele já resolveu nesses 100 dias. E o arcabouço que está para ser votado, que demorou um pouco, mas parece que está sendo O recorde de votado, queimada, ninguém falou tal. nada. Nada. Ah, Não tá falou quietinho. nada. O arcabouço tá Mas, bom, né? pro mundo, A imagem- O Brasil tá bonitão. como é que tá na Austrália, o meu querido Kim? Era essa que eu ia fazer. Emílio, aqui, falar a verdade, na imprensa, né, quando eu abro aqui para assistir alguma coisa na TV, eu vejo na internet, ninguém mal tá comentando sobre o Brasil. Não é uma discussão que preocupe Ninguém se importa. o dia a dia, né, ou mereça uma cobertura maior sobre os australianos. O Lula aqui, ele passa totalmente desconhecido. Ele importa aí para turma realmente dos Estados Unidos. Se olhar desde o início do governo, ele fez questão de ir lá nos Estados Unidos, apertar a mão do Biden, se apresentar, agradecer por todo o apoio que ele recebeu desde do ano passado até agora. A turma do PT trabalhou para se aproximar do Partido Democrata, continuam trabalhando juntos. Se você olhar a estrutura do governo, o núcleo duro, tem diversas pessoas aí que têm vínculos com ONGs americanas, com o próprio Partido Democrata, que fazem parte aí da administração petista. O PT, que no passado bradava, queria combater o imperialismo americano, agora tá aí, né, de mãos dadas com as ONGs. E só para fechar, porque você falou dessa questão da Amazônia, esses dias saiu a notícia que o governo tá para fechar uma parceria com a WWF, para meio que cuidar aí, né, fazer uma gestão das terras indígenas. E a WWF estava promovendo um curso meio que de liderança, gestão para os indígenas, com apoio, uma palavra bonita para não falar financiamento, de uma ONG americana, né, que é o USAID, que é vinculada ao governo americano, mas isso é tudo normal. O grande problema é quando vai um missionário na terra indígena. Aí que a turma tem que estar com medo. Quando é os Estados Unidos, aí é tudo beleza, tudo bacana. E como o John Kerry falou, a Amazônia é nossa. É isso aí. Ok, e essa questão aí do desmatamento que, né, ator lá de fora veio dar pitaco, Greta e tudo mais, a imprensa sempre causando alarde e agora fica quietinho. Você acha que vai chegar onde esse grau, vamos dizer, leve de canalice dos caras que fazem vista grossa? Você acho que chega até onde isso daí? Onde isso vai chegar? Vai chegar na reforma tributária. Você pode depois até bater um papo com o Sami. O que está se discutindo hoje no Brasil, numa reforma tributária, é imposto verde. É algum tipo aí de, sabe,
uma facilidade para quem tem um selinho SG, para quem é verdinho, quem é bonitinho, quem cuida do meio ambiente. Essa tu vai pagar menos. Aí também vai ter os malvados, o imposto do pecado. Não, pô, as empresas aí que causam impacto no meio ambiente, né? Disso daqui, daquilo outro, etc, tudo mais. É isso que vai chegar. É o que está sendo discutido no Brasil hoje. É colocar o BNDES para promover projetos para uma economia de baixo carbono, uma transição energética, sendo que quando você olha para o Brasil, né, o nosso país, 220 milhões de habitantes, um país continental gigante, com um parque industrial minúsculo e nossa base da nossa matriz energética, quase assim, sei lá, mais de 80% dela fontes renováveis, mas o Brasil está preocupado com baixo carbono e o Brasil é o grande vilão do mundo. É isso que está chegando. Está se construindo todo um sistema de controle de compliance para delimitar quem vai poder e quem não vai poder transacionar aí na economia brasileira. E o melhor exemplo para você ver, a turma das Americanas era ESG, né? Extremamente sustentável, etc, tudo mais. Eles são do bem. O vilão é o seu Zé. Tem aí um Palio 1.0, uma padaria, sabe, uns boi, né? Então, mas quando você olha os números, o Brasil é o que mais protege o meio ambiente. Brasil, e a China é... Exatamente. A China é disparado. Tem disparado. dois pontos. A própria Europa. Tem 2 pontos importantes. O primeiro é que teve até uma reportagem na The Economist, que foi capa, criticando, que se fala muito em SG, tá, mas o que é isso? Por exemplo, o Silicon Valley Bank, que foi esse banco que quebrou nos Estados Unidos, foi a maior quebra desde 2008, era ESG. Aí eles falaram, era ESG, mas não fazia controle de risco. Então, assim, eu acho que ESG, não é que a gente pode ignorar a pauta, mas acho que é mais... O selo. Tem muita gente que fala ESG para ficar bem na fita, mas não faz coisas básicas. Mas o ESG é para quebrar o pequeno. Mas outra coisa o pequeno que quebra. Mas país... Porque toda a cadeia, Sim. toda a cadeia, o McDonald's pode ser o ESG. Agora o cara que faz boteco do Portugal. o canudo, aliás, tem que voltar o canudo que mata a tartaruga. Esse é muito ruim. O outro Canudo de papel é horroroso. É horroroso, tem que fazer uma campanha. Dissolve no meio, no meio do copo, dissolve. Esse canudo é ruim, hein? Não, e tem outra coisa, o Kim mesmo falou, os países que mais cresceram no mundo não ficaram tanto com SG. A China, por exemplo, mesmo o Japão, um tempo atrás, a gente pegar a Coreia. Então, fica uma questão de competição. Eu não tenho essas informações da reforma tributária aí para o selo verde, espero que não seja esse o parâmetro, porque não é isso que vai alavancar o Brasil. Precisa ver se for, a gente lamenta muito. Agora, viu, Kim, nós precisamos ver as reformas, as medidas provisórias, como é que vai ser na Câmara. Pedalada pra tudo que é lado. Não, porque agora é o seguinte, o governo, porque o que acontece? O cara pode fazer a medida provisória. Sim. Só que ela tem que ser aprovada. Ela tem um prazo, né? Isso, ela tem um prazo de 120 dias. Se não fizer em 120 dias, ela caduca. Só pode no outro ano. Então o que o governo faz? O Bolsonaro na fase 2, lembra que falou, ele vai pro Centrão e tal, porque ele não conseguia. O Alcolumbre e o Maia, gavetinha. E o Maia, gaveta. Aí o que acontece? Governabilidade. Se em 120 dias isso não for votado no Congresso, só pode o ano que vem. Então aí que a gente vai ver a força do governo. O poder de articulação. De barba. E o seu charme. E nós vamos ver aí como é que vai ser tocada a banda. Como ele tá no jogo. Ô Kim, mais uma vez quero agradecer e quero indicar eu quero indicar o seu Atlas, que eu acho muito importante a gente poder acompanhar, porque é o que? É tudo compilado mês a mês. Sim, perfeito. O que acontece é um registro, eu nunca vi isso, e eu acho importante a gente dividir com a equipe, com a nossa audiência em todo o Brasil. Pode passar aí, o Kim. Eu só tenho a agradecer. Inclusive, essa questão aí do imposto verde, eu estou tratando lá bem de perto. A Marina Silva, logo quando o governo começa em janeiro, ela já fala isso, que vai vir na reforma tributária o imposto verde. Depois, lá em Davos, ela reforça e ela foi para Davos para a turma lá do Soros perguntar para ela se ela ia ou não aprovar, né, essa questão. Depois o AP comentou sobre isso, a turma da CNN deu uma viralizada, acho na Kagawa com a Daniela Lima.
O tempo passou, o AP depois concedeu mais uma entrevista para o Poder 360, também falando sobre isso. Nos últimos dias, a Simone Tebet também falou sobre isso. E a turma do PT está falando depois também sobre um cashback verde. Desculpa, um cashback rosa, né? Um imposto diferenciado para a mulher. Enfim, a turma do governo aí, né? A turma da esquerda abraçou de vez essa ideia de um mundo verde, transição, CLSG. E vamos ver onde é que a gente vai parar com isso. E vou dizer uma coisa para você. E o governo tirando esgoto, que é um negócio... É um negócio que já, desde do Império Romano, desde o Império Romano, existe e a gente quer selo verde. Não dá pra entender esses caras, né, meu? Tem essa externa. Não dá pra entender a lógica. Não dá pra entender a lógica desses caras. Morre de cólera no Brasil. Sim. Porque não tem esgoto, Samidana. E o cara quer selo verde. Selo verde. Vai dormir, porra. Mas esse que é o problema do governo grande. Não fazem nem o básico, que é saúde, educação e segurança, e querem inventar de fazer um monte de empresa, tá? Abrir empresa de petróleo. Mas o governo vive disso, esse aí. Muito bem. Dito isso, Kim, obrigado, hein, meu velho.